Olá pessoal, voltando aí para nossa aula do que é estratégia. Esse é o nosso segundo vídeo da parte 2 aí do que é estratégia. Nós estávamos falando das empresas do Oceano Azul, Oceano Vermelho. Qual que é a diferença, né? O Oceano Azul é aquela empresa que se inova constantemente, que é diferenciada, que cria uma demanda específica e que entrega valor para o seu cliente, diferentemente das empresas que nadam ali no Oceano Vermelho. Essas empresas do Oceano Vermelho, elas não conseguem entregar um determinado valor para o cliente. Elas geralmente estão competindo por preço. Quando se compete por preço, cai-se o preço do produto ou do serviço e consequentemente vai cair o que? O lucro da empresa. Então, a pior coisa que tem, né, no mercado é você ter um produto muito commodity em que você vai competir com o seu concorrente por preço, porque você vai ter uma queda no seu lucro. Beleza? Então, continuando aí, falando um pouco mais desse conceito inicial de estratégia, nós temos aí como criar valor para o cliente. Lembra que eu falei para vocês que criar valor tem muito a ver com a percepção do cliente. Você não é porque você vai colocar um preço do seu produto num valor muito alto que você está criando valor para o seu cliente. Não tem nada a ver. Valor, ele é percebido pelo seu cliente. E Michael Porter, um dos grandes nomes aí da estratégia empresarial, estratégia competitiva, até um dos grandes disseminadores do termo vantagem competitiva. Porque o que é vantagem competitiva, pessoal? É você conseguir estar à frente do seu concorrente, tendo seu market share. Pessoal, o que é market share? O market share é a fatia do mercado que você ganha a mais dos seus clientes. Ou seja, aquele lucro ali, dos seus clientes não, desculpa, dos seus concorrentes. Aquele lucro ali, o seu market share, quanto você está ganhando a mais, lucrando a mais dentro do mercado. Beleza? Continuando aí, como você então cria valor para os seus clientes? O primeiro tópico aí é a diferenciação. Isso é um pouco óbvio, né? Você tem que diferenciar o seu produto dos demais. Agora, pessoal, não confunda diferenciar o seu produto dos demais com inovar. Inovar, vá fazendo as suas anotações no caderno aí, hein? É muito importante você fazer essas anotações porque elas podem ser cobradas para vocês. Se você olha só o slide e não tem anotação nenhuma, fica muito complicado de você saber de qual conceito eu estou falando e saber diversificar esses conceitos. Então, a diferenciação é você ter um produto ou um serviço diferenciado do outro. Inovação, você está inovando. Professor, então significa que eu vou criar um produto ou um serviço novo? Não necessariamente. Inovar, você pode inovar num produto ou num serviço que já existe. Ou seja, você está criando uma demanda de um produto ou um serviço já existente, só que inovando. Por quê? Porque você vai conseguir atingir um público, né? Pode ser o seu público ou um outro público, inovando a partir daquele produto ou serviço existente. Ou criar uma demanda nova para um produto, determinado produto ou determinado serviço. Eu gosto de dar um exemplo aqui, pessoal, da inovação nos celulares, nos smartphones. Qual que é a grande questão dos smartphones? Os smartphones hoje, eles criam demanda, ou seja, eles criam funcionalidades que você até então com o cliente, você nem imaginava utilizar. Porém, eles criam essa funcionalidade e você provavelmente num futuro próximo aí vai utilizar essa funcionalidade. Tanto é que se você observar no seu smartphone aí, provavelmente ele tem muitas funcionalidades que você nem sabe para que serve. Beleza? Focar no nicho de mercado. Professor, qual que é o meu nicho de mercado? Não sei. Você trabalha com o quê? Vou dar um exemplo clássico aí. Às vezes a comida fitness, né, que a gente chama, ela tem algumas ramificações. Sua comida fitness, mas é uma comida à base de zero lactose? Às vezes sim, às vezes não. Ah, mas eu trabalho com comida fitness e sua comida fitness é à base de glúten ou é zero glúten?
açúcar ou zero açúcar. Então você tem várias ramificações. E aí você tem que saber qual que é o seu nicho de mercado, qual que é o seu foco. Uma outra coisa também para identificar um nicho de mercado. Faça suas anotações, tá, pessoal? É a classe social do indivíduo. A classe social do indivíduo também pode ser considerado um tipo de nicho de mercado que você está atuando. Qual que é a qualidade do seu produto? Qual que é o preço desse seu produto ou do seu serviço? Então você tem que focar aí no seu nicho de mercado. O nicho de mercado aqui, obviamente, eu falei desses dois de baixo, de qualidade e preço, mas ele tem mais a ver com o seu tipo de produto ou tipo de serviço, né? Como que você vai focar? Lembre e guarde, né? Qualquer coisa, volte no vídeo aí o exemplo da comida fitness. Você tem que ter um nicho muito bem específico de mercado. Um outro exemplo que eu gosto de dar aí de nicho de mercado é o seguinte: é aquele restaurante, digamos, né? Abrir um restaurante com sushi, só comida japonesa, beleza, legal. Daqui a pouco você vê que esse restaurante vende um pouco de comida mexicana, vende porção, batata frita, carne, enfim, torresmo, linguiça. Daqui a pouco está vendendo tudo quanto é tipo de bebida. Daqui a pouco está fazendo marmitex para entrega. Ué, que nicho de mercado é esse dessa empresa? Começou com sushi e agora, né, a culinária japonesa, e agora vende de tudo. Então a empresa acaba se perdendo. Quando a empresa acaba se perdendo, o que acontece com ela? Ela sai do mercado, porque vem a concorrente e a bocanha. Se ela não tiver um nicho muito específico, ela não consegue atuar. Vocês podem ver que existem empresas que trabalham somente ali com classe A e B, só com alto padrão. Essas empresas, pessoal, não adianta, elas não vão abaixar o seu preço. Porque a partir do momento que ela baixa o preço do seu produto, ela está falando para aquele cliente que é o fiel consumidor dela, da classe A e B, que ele vai ter, por exemplo, o mesmo produto ou serviço que o cliente da classe E e D. E aí aquele cliente classe A e B, ele foge, né? Imagina a Ferrari vendendo os carros dela no mesmo preço que a Chevrolet, né? Você tem o consumidor de Ferrari, ele não vai querer ser o mesmo consumidor que as pessoas, que o cliente da Chevrolet. Então você tem um desvio de foco e de nicho de mercado. Mas nós vamos falar um pouco disso um pouco mais para frente. A qualidade é um jeito de você entregar valor para o seu cliente, e o preço. Professor, o preço também, pessoal. Porém, o preço ele é mais discutível. Por quê? O preço, como eu falei para vocês na aula anterior, é muito complicado você conseguir brigar por preço de produto. Vamos lá. E qual tipo de planejamento você deve seguir, pessoal? Esse daqui nós vamos falar especificamente quando nós falarmos de planejamento estratégico. Qual o planejamento que a sua empresa deve realizar no mercado aí? Por quê? Para passar de uma situação, traçar a sua meta até você atingir o seu objetivo final. O que às vezes é muito complicado, né? Muitas pessoas aí tendem a chegar num objetivo final que não foi muito bem delineado, né, pessoal? É muito complexo aí. Por isso, a ideia do planejamento estratégico ela é muito importante para você saber aonde você quer chegar e alcançar aí a sua tão sonhada meta, beleza? Então, continuando. Pessoal, voltando aí, né? Qual que é o seu negócio? Esse daqui é como se fosse você, o empresário, pensando, né? Qual que é o seu negócio? Quem são seus clientes? Quem são seus parceiros? A partir de agora a gente vai começar a entrar um pouco para você entender, desvendar um pouco essa ideia da estratégia. Ou seja, eu tenho que começar a entender qual que é o meu negócio, o que eu estou trabalhando, quais são os clientes, ou seja, para quem que eu quero vender o meu produto ou serviço, e quem são os meus parceiros comerciais.
Será que seus parceiros são quem? Nós já vimos dentro de teoria geral da administração os stakeholders, né? Todas as pessoas que participam direta ou indiretamente do seu negócio, beleza? Continuando aí, vamos lá. Então, só voltando um pouco, aí a gente vai para a ideia de pitch, né? Nós vamos falar um pouco aí dos parceiros, dos clientes, do seu negócio, mas eu quero falar para vocês, abordar essa ideia de pitch. Pessoal, é muito importante vocês, por isso que eu trouxe, né? Nós vamos trabalhar o pitch de negócio um pouco mais para frente, talvez lá no final do conteúdo, mas eu quis trazer antes porque o pitch é muito interessante. O que é um pitch de negócio? Lógico, a gente não está em aula presencial, mas o pitch de negócio é para você ter a ideia de como você vai vender o produto de maneira muito rápida. Nós temos alguns vídeos, né, acho que 2 complementares aí, falando do pitch de negócio. Pitch de negócio no elevador, porque a ideia de pitch surgiu daí, de você vender a sua ideia de negócio durante a subida ou descida do elevador até o próximo andar. Então é uma coisa bem rápida, é muito interessante os vídeos complementares que tem. E mesmo à distância nós vamos começar a produzir um pitch, né? Você vai gravar um vídeo aí se apresentando, lógico. Professor, mas um pitch de negócio é diferente de eu apresentar meu currículo, mas isso é só um treino para ver se você consegue se vender rápido. Pessoal, uma coisa que eu falo, se você não consegue nem se vender, né, mostrar o seu trabalho, quais são as suas potencialidades, quais são as suas competências, como é que você vai vender o seu negócio ou o seu produto? Então vamos lá, como que se constrói um pitch de negócio? É uma apresentação que você descreve o seu negócio por inteiro, só que de uma maneira muito rápida, né, pessoal? Você deve ser bem conciso ao ponto de apresentar o seu negócio aí, que eu falei, na subida de um elevador. Tem que ser muito rápido, objetivo e claro, né? O pitch ideal é havendo um negócio de 1 minuto e 30 segundos. E aí, uma coisa que eu coloco para vocês, muita gente fala, professor, a primeira impressão é a que fica. É o ditado popular e realmente é isso, pessoal. Primeira impressão é a que fica. Então, o pitch é a maneira mais fácil de o seu como comprador, ou gerente, ou olheiro, digamos assim, do seu negócio, de comprar a sua ideia. Então, é muito importante você saber vender a sua ideia, a ideia do seu negócio de uma maneira bem rápida, em formato de pitch. Porque a primeira impressão é aquela que fica, e a primeira impressão pode fazer, você nunca sabe quem vai estar ali olhando ou visitando o seu negócio, a sua pequena empresa. Às vezes é um investidor, né, que tem muito dinheiro para poder investir ali. Beleza? Então aí eu coloco para você um exercício que você vai ter de montar um pitch, né? Na verdade é o pitch do seu currículo, se apresentando, e a ideia é que você vai se vender, né, mediante seus conhecimentos, mostrar todas as suas competências, habilidades, atitudes também, e que a empresa que está contratando, ela possa te contratar como um futuro profissional, né? Uma excelente mão de obra para o seu negócio aí. Lembrando que a oportunidade sempre é para trabalhar numa pequena empresa, então não adianta você inventar um currículo mirabolante, porque eu quero aqui que você seja bem sincero, né, e falando das suas competências de uma maneira clara, objetiva e verídica, né? Porque a ideia aqui é você entrar num pequeno ou micro negócio, porque também faz parte da nossa disciplina, sempre pequenas e médias empresas, ressaltando sempre pontos fortes, mas também falando seus pontos fracos. Pessoal, a grande questão aí é você conseguir abordar os seus pontos fracos, né? Eu quero ver como vocês vão se sair. Beleza, pessoal? Aqui nós temos as dicas gerais do Moodle que eu sempre gosto de colocar para vocês ficarem atentos. Beleza, senhores? Então até o nosso próximo encontro. Até mais!